Só Jesus, só Jesus. Aleluia. Você crê nesse nome? Aleluia. Então, você vai declarar. A gente tem alguns minutinhos e você vai continuar declarando que só Jesus satisfaz a sua alma. Amém? Agora fale com o seu coração. Fale como quem foi salvo. Amém? Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ah, Senhor, você é tudo que nós temos. Você é tudo que nós precisamos, Senhor. Para onde mais nós iríamos, Pai, se só você tem as palavras de vida eterna? Você é digno da nossa vida, do nosso tempo, da nossa voz e da nossa adoração, Senhor. Só você satisfaz a nossa alma. Só você satisfaz a nossa alma. Você preenche as lacunas de todo o nosso ser. Oh, obrigada, Senhor. Seja exaltado nessa noite, seja adorado, seja engrandecido. Você é digno, Senhor. Digno é o Senhor. Diga assim: digno é o Senhor. Ele é digno. Aleluia. Ele é digno da nossa vida, do nosso louvor, da nossa adoração. Você é digno, Senhor. Obrigada, Pai, por essa noite. Obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. A sua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós exaltamos a sua palavra. O verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Oh, seja exaltado, Senhor, seja adorado com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso corpo, com as nossas ações. Seja adorado, seja exaltado, Senhor. Você é digno. Você é digno. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, por uma noite de paz. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Daqui a pouco vocês voltam. Então, gente, boa noite. Você está aqui ou já foi para casa? Boa noite. Amém. Eu me chamo Rafaela e é com muita honra que eu venho aqui compartilhar um pouco do que Deus já tem compartilhado ao meu coração. Antes mesmo de saber que estaria aqui, Deus já vinha tratando algumas coisas no meu coração e eu quero ser bem fiel àquilo que Deus já vem compartilhando comigo. Amém? Você abre seu coração para receber de Deus? Graças a Deus. Então eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Se você não está com Bíblia, você lê com a pessoa, com o seu vizinho, a pessoa que está do seu lado. Amém? Escreva essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu vou ler em outra versão aqui. Que diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem estás, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, eu sei que você é crente que ama a palavra, não tem medo de ler Apocalipse, amém? Graças a Deus. E eu quero correr um pouquinho no contexto dessa igreja de Laodiceia e a gente vai chegar em um bom lugar, pode ficar tranquilo. A igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma cidade totalmente rica, abastada. Eles eram muito famosos, né? Eles tinham uma grande indústria têxtil, né? Que fabricava lãs negras, que essa lã, esse tecido era um tecido muito luxuoso, era um tecido de status. Ele também, a cidade de Laodiceia também, ela era rica, e ela era tão rica que a história diz que teve um terremoto lá na cidade e eles negaram a ajuda do governo. Eles mesmos reergueram a cidade com o dinheiro deles. E eles negaram essa ajuda do Império Romano, do governo romano, porque, afinal de contas, eles eram muito ricos. Amém? Você está se localizando aí? A cidade de Laodiceia também tinha uma importante escola de medicina, né? Era muito tradicional e eles faziam colírios que eram usados como tratamento para problemas de visão. A cidade de Laodiceia também, ela não tinha fonte de água própria, né? As águas que chegavam lá vinham de outras cidades. E aí eu vou ler o nome da cidade só para não errar o nome, que era Hierápolis. Era uma das cidades, ela era famosa por suas águas quentes, termais, medicinais. E a cidade de Colossos, que era conhecida por ter suas águas cristalinas e frias que refrigeravam. E essas duas águas se juntavam e iam para Laodiceia. E quando a água chegava lá, ela chegava morna. E por que eu estou dando esse contexto para você? Porque às vezes a gente lê e não entende o contexto. Então, essa realidade aqui, essa carta, quando foi lida pela cidade de Laodiceia, pela igreja de Laodiceia, ela foi entendível, porque tudo isso fazia parte de um contexto. E, para falar a verdade, eles eram muito autossuficientes e muito orgulhosos, né? Eu quero ler com você o significado da palavra morno. Deixa eu só achar aqui. E eu digo para você. Só um minutinho, viu, meu povo? Eu estou me acostumando com a tecnologia ainda. Enfim, depois eu acho para você o significado da palavra amor. Mas, quando ele diz assim, quem dera você fosse frio. E eu venho há muito tempo meditando sobre essa passagem. Porque diz assim, você nem é quente, nem é frio. Quem dera você fosse frio ou quente. E eu fiquei pensando, por que será que é tão ruim ser morno? Nem frio, nem quente. Quando você está quente, você está aquecido, né? Com o fogo do Espírito. Quando você está frio, aí você já sabe que você está gelado, que precisa do Senhor. Mas sabe de uma coisa, quando a gente está morno, a gente diz assim, não, tá bom, ó, ainda estou quentinho um pouquinho. Tá bom demais aqui. Eu estou muito confortável. Eu já sou rico e abastado, como diz aqui. Sou rico e abastado. Sou próspero. Eu tenho tudo o que eu preciso. E aí, Deus olha para essa igreja. Deus olha para essa igreja e diz, eu te aconselho. Diga assim, eu te aconselho. Eu te aconselho que você compre de mim ouro refinado. Eles tinham muito ouro.
mas não era a riqueza que Deus tinha para eles. Que compre de mim vestiduras brancas. Eles tinham um linho muito fino e luxuoso, mas não era a justiça e as vestes que Deus tinha preparado para eles. E diz assim: e colírio para ungires os teus olhos. Ou seja, a cegueira, a autossuficiência deles tinham deixado cegos e pobres, cegos e nus. Porque, afinal de contas, toda aquela riqueza, todo aquele poder, toda aquela imponência diante do Senhor não era nada. E aí, eu quero puxar um pouquinho com vocês sobre esse orgulho e essa autossuficiência dessa igreja, que deixou tão distante de Deus. Mas por que isso deixou distante de Deus? É porque Deus não gosta de riqueza? É não, viu? Nós somos do Verbo da Vida, nós cremos em abundância. E não é sobre isso que nós estamos falando. Mas essa autossuficiência e esse orgulho deixa de lado a dependência. E nessa dependência é que nós estamos seguros. Nessa dependência é que nós somos ricos, que nós podemos ver, que os olhos do nosso entendimento são abertos, que nós recebemos essa veste limpa e pura. Amém? Você está caminhando comigo? Quando a gente fala de dependência, esse convite foi feito à igreja de Laodiceia, aqui nesse texto diz assim: venha, eu te aconselho que você venha. Eu estou à porta e bato, se você abrir, mas Deus estava falando para uma igreja, e Deus estava do lado de fora dessa igreja. Você já pensou nisso? Mas ele diz assim: se você quiser, venha, e eu cearei com você. Deixa eu só ler exatamente como está no texto. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe, eu quero falar um pouquinho com você hoje sobre dependência. Dependência de Deus. Sobre se render diante do Senhor. Eu queria que você abrisse lá no livro de Lucas. Abre comigo, por favor. Lucas no capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu queria que você acompanhasse a leitura também. E disse: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com eles. Vocês acharam? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e ungia com o unguento. Ao ver isto, os fariseus que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, respondeu-lhes a ambos: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão Pedro: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me destes água para os pés.
Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, mas ela, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí, você conhece essa história, inclusive nós cantamos essa história no louvor. Às vezes a gente canta da boca para fora e não percebe, né? Conta no automático e não percebe o que é que a gente está cantando. Mas nessa passagem, essa mulher foi criticada porque ela levou esse vaso, esse óleo precioso. E Jesus contou essa história e disse assim: quem é muito perdoado, muito ama. E aí eu quero fazer essa pergunta. Eu não vou fazer essa pergunta a você, não. Vou fazer para mim, tá certo? Aí se você quiser, você faz para você mesmo. Rafaela, você foi muito perdoada? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu fui muito perdoada? Não, agora faça como que você consegue falar. Diga assim, eu fui muito perdoado. Quem foi muito perdoado, muito ama. Sabe por quê? Porque a adoração e a entrega é fruto da redenção. Quando nós temos essa consciência de redenção, de quem nós éramos sem o Senhor, de o que Ele fez por nós, que nós estávamos condenados à morte eterna, que nós íamos viver eternamente no inferno, mas Ele nos amou primeiro e se entregou por nós e cumpriu tudo o que precisava ser cumprido. Ah, queridos, quem é muito perdoado, muito ama. E eu não quero discorrer com você sobre as várias possibilidades de adoração. Você sabe que a adoração não é só uma música, mas nós podemos adorar ao Senhor com o nosso proceder, com os nossos dízimos e ofertas, com a nossa vida, com o levantar das nossas mãos, com as nossas palavras. Nós temos uma matéria no Rema só falando sobre isso. Se você não fez o Rema, viu? Você pode fazer. Em breve as matrículas de 2026 estarão abertas. Mas, queridos, essa adoração genuína é fruto de consciência de redenção. Eu sei quem eu era, eu sei onde estava. Se você não sabe, você precisa saber. Quem era você sem Jesus? Quem era eu sem Jesus? Por melhor que fosse, por melhor pessoa que eu fosse, eu estava condenada ao inferno. E nada que eu pudesse fazer, nada que eu pudesse dizer, fazer ou pagar, não existia preço para que a humanidade pagasse. Só existia um. E Ele o fez. Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. E sabe de uma coisa? Quem foi muito perdoado, muito ama. E como é que nós podemos expressar esse amor? De tantas e tantas formas. Mas nós precisamos ter essa consciência de dependência do Senhor. De não se acostumar com o morno. De dizer, aqui está bom. Eu estou bem. Eu fui salva já, graças a Deus. Né? Já aceitei Jesus. Graças a Deus por isso. Diga, graças a Deus. Mas não só tem isso, não. Nós somos criados para o louvor da sua glória. Todas as nossas ações, tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo que pensamos, tem que glorificar o nome do Senhor. Afinal de contas, eu não posso escolher o que eu não posso não, pelo menos eu não devo. Escolher o que aplicar da palavra da minha vida. Eu sei que eu vou adorar assim, dessa forma, eu vou levantar as minhas mãos, mas no dízimo e oferta eu não vou adorar não. Não, é a nossa vida. A nossa vida.
como adoração ao Senhor. Abre lá, por favor, em João. João no capítulo 4. A gente vai ver aqui uma história. João capítulo 4, no versículo 5. Diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, as terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, a quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus disse-lhes: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: eu não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. E dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorarás o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nessa passagem da Bíblia, a gente vê que Jesus, estrategicamente, parou nesse poço e começou a conversar com aquela mulher. E ela começou assim, no natural, sem entender nada. E ele disse: me dê água. E ela disse: não, você não tem o que tirar. E ele disse: olha, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E ela sempre no campo natural, sem entender. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Mas ela estava ali no natural. E Jesus disse: ó, para puxar ela. Diga assim, para puxar. Diga: Deus está me puxando assim, ó. Faça assim, para você se animar. Pronto. Disse: ó, faz o seguinte, vai lá na cidade, chama teu marido e vem cá. Aí ela disse: não, mas eu não tenho marido. Aí ele disse: ah, disseste bem. E revelou aquilo para ela. Ela fez: vejo que você é profeta. Aí ela: ah, entendi. Vejo que é profeta. Então me tira uma dúvida. Os judeus dizem que o lugar certo de adorar é aqui,
mas nós adoramos ali. Onde é o lugar? E aí eu fico me colocando na história e eu fico pensando, se eu tivesse um encontro com Jesus, ou com um profeta, que revelou a minha vida, que eu sei que ele tinha aquilo, que ele era assim com Deus, porque eu percebi naquela hora, qual era a pergunta que eu ia fazer? Qual era a pergunta que você ia fazer? Se o Brasil ia ser campeão? Ou os números da Mega Sena? Aquela mulher, quando teve a oportunidade de estar diante de um profeta, ela perguntou, me diga qual é o lugar certo de adorar? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas os samaritanos tinham essa rixa com os judeus com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo mestiço, eles tinham se misturado com outros povos. Eles foram impedidos pelos judeus de ajudar na construção do templo, então eles mesmos construíram um templo para eles. E aí eles adoravam nesse templo e ficava aquela indisposição entre os dois. E ela só disse assim, quando estava diante de Jesus, qualquer pergunta, talvez ela pudesse assim, Jesus, eu vou conseguir um marido de verdade? Eu vou casar? Diga aí os solteiros, eu vou casar, Jesus? Mas ela disse, me diga qual é o lugar certo de adorar. E Jesus fala e diz, vocês adoram o que vocês não entendem, mas os judeus têm esse entendimento, até porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Não mais em templos construídos por mãos humanas. E sabe de uma coisa? Ela disse, ela ainda não tinha entendido na plenitude, e ela disse, quando vier o Messias, ele vai nos explicar a respeito de todas essas coisas. Duas coisas interessantes que ela falou. Uma mulher samaritana. Primeiro, diante de Jesus, ela perguntou, me diga qual é o lugar certo de adorar. E depois ela disse, mas quando vier o Messias, ele vai nos explicar. E Jesus se revela para ela e disse, eu sou. Eu que estou falando com você. E essa é a primeira vez nos evangelhos que Jesus se revela de uma forma tão clara e específica, dizendo, eu sou o Messias. A uma mulher samaritana, mas que desejava adorar. Amém? E sabe de uma coisa? O que me veio com muito temor no meu coração, e eu estou falando do que foi ministrado para mim, tá certo? E aí você pega por tabela, tudo bem? É que os discípulos lá no caminho de Emaús, depois que Jesus tinha morrido, eles não ficaram em Jerusalém. Lá, essa história está lá em Lucas 24, tá bom? Lucas 24, 16. Eu não vou ler todo para ganhar um tempo, mas eles estavam no caminho de Emaús, Jesus foi lá, falou com eles, conversou com eles, e eles ainda disseram, você é o único que não está sabendo dessa história todinha? Vem cá que eu vou lhe contar. E contou tudinho a história. Eu acho que Jesus, esse aí sou eu, viu? Parafraseando, não tem na Bíblia não, tá certo? Sim, fale. Igual a gente faz com os filhos da gente, que às vezes ela vai contando a história e a gente, como se a gente não soubesse. E ele disse assim, e você não sabia? E aí Jesus começa a falar da palavra, começa a falar das escrituras. E Jesus disse, não, eu vou embora. Ele disse, não, fica aqui. E na hora da mesa, abriram-se os olhos. Porque a Bíblia diz que o termo que ele usa é estavam como que impedidos de reconhecer. Talvez tão amedrontados, tão alheios a tudo que estava acontecendo, tão desorientados porque Jesus tinha morrido.
Mas eles estavam impedidos. E na mesa, na hora da mesa, a Bíblia diz que abriu-se os olhos e eles reconheceram que era Jesus. E nesse momento Jesus saiu e ele diz assim, eles disseram uns para os outros: porventura não nos ardia o coração. Está lá nessa passagem de Lucas 24. Não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava e quando expunha as Escrituras? Será que o meu coração ainda arde pelo Senhor? Arde em ouvir a palavra? Será que eu estou disposto, a mesmo tendo conquistado tantas coisas, abrir mão para adorar ao Senhor? Será que mesmo eu tendo minha instabilidade financeira, meu chamado, minha família, minhas filhas, meu esposo, minha empresa, eu não tenho empresa, mas você deve ter. Eu estou tão desapercebido que não arde o meu coração pelo Senhor. Que afinal de contas, eu sou crente, glória a Deus, eu estou salvo, e eu venho no domingo, e aí, vida que segue, cumpri minha tabelinha até o próximo domingo. Por acaso não nos ardia o coração quando ele falava? O nosso coração arde pelo Senhor. E aí, eu tinha plena consciência de que não haveria muitos améns e glória a Deus. Até porque o amém e glória a Deus nem é para mim, é para Jesus. Então está tudo certo. Amém? Mas eu queria mesmo ser bem fiel àquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Porque uma vida de adoração é fruto da redenção, é fruto da consciência da redenção. Mas nessa adoração Deus quer se revelar a nós. Como ele se revelou para a mulher samaritana, disse: eu sou o Messias. A primeira vez que Jesus falou tão abertamente e disse assim: sou eu, esse aqui. Ele tinha falado de algumas outras formas, de uma metáfora, ou usava a palavra e diz assim: hoje se cumpriu. Mas foi para essa mulher que desejava adorar a Deus da forma correta, que tinha essa intensidade que diz: mas quando o Messias vier. Será que nós estamos tão conectados e tão alinhados ao Senhor, que nós estamos percebendo que Jesus está voltando? E que o nosso coração grita mesmo: Maranata, nosso coração está aquecido para a volta de Jesus? Ou os nossos olhos estão impedidos de ver? Estamos tão alheios e tão preocupados com tantas coisas a fazer. E eu não estou dizendo que nada disso não é lícito. Deus te chamou para fazer muita coisa mesmo. Mas essa dependência, esse coração alinhado, esse se debruçar. Eu fico pensando, o que foi que João viu quando ele estava lá naquela ilha, exilado? O que é que ele viu que fez ele cair no chão e se prostrar? O que é que os 24 anciãos, como tem em Apocalipse 4. Eu não sei se você lê Apocalipse, mas eu estou sendo inspirada há um bom tempo a ler Apocalipse. Mas o que é que os 24 anciãos estão contemplando para se prostrarem e lançarem as suas coroas? O que é que os seres viventes veem, que contemplam sem cessar? Santo, santo, santo é o Senhor. Sem cessar.
Queridos, eu não vou ler essa passagem, eu vou deixar para você ler depois como tarefa de casa. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 30, fala sobre a história de Elias e os profetas de Baal. Eu acredito que você conhece essa passagem. Elias derrota os profetas de Baal, faz toda aquela questão do sacrifício. Deus mandou Elias ir ao rei e dizer, tá, vamos lá, tinha parado a chuva e depois Deus mandou Elias ir lá e dizer que vai chover de novo, mas aí tem essa batalha contra os profetas de Baal. Mas antes de tudo, diz assim, que Elias, vamos abrir lá só para ler esse versículo, 1 Reis, perdão, versículo 18. Eu queria que o louvor já começasse a... 1 Reis 18. A partir do versículo 30, diz que Elias chamou o povo, venham aqui, e todos se reuniram em volta, enquanto ele consertava o altar da adoração. Antes ele tinha perguntado ao povo, por que vocês estão assim? Por que vocês estão oscilando entre dois caminhos? Se Deus é Deus, então sirva. Se Deus é Baal, sirva a Baal. Mas o altar foi restaurado. E depois tudo isso aconteceu. Teve sacrifício e Deus mandou fogo do céu e o fogo lambeu a água. E teve a manifestação de Deus, o Espírito, e depois chuva desceu e tudo aconteceu. Porque a adoração, ela manifesta, ela deixa o ambiente favorável para o agir de Deus. E mesmo hoje a gente não tem que oferecer sacrifícios, né, físicos, matando boi e bode, e seja lá o que for. Mas lá em Hebreus fala sobre um sacrifício de louvor que professa o seu nome. Sacrifícios de louvor que o adoram. Que mesmo eu sendo muito rico ou muito pobre, eu tenho ao Senhor como minha fonte. Sacrifícios de louvor que engrandecem, que como quem tem a consciência de que foi muito perdoado, por isso muito ama. Acaso não ardia o nosso coração quando ele falava? Acaso não arde o nosso coração quando nós pensamos, mas quando o Messias vier, quando ele vier, nós o veremos face a face? Como está o nosso coração nessa expectativa? Nós nascemos para o louvor da sua glória, para adorarmos. Tantos versículos nós temos de que tudo seja feito para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos seja para a glória dEle, para engrandecer o nome dEle. Acaso não arde o nosso coração em pensar por tudo que Ele já fez por nós? Eu vou te dar a oportunidade de colocar em prática mais uma vez a rendição ao Senhor, a dependência dEle. Tudo que nós temos vem dEle, queridos.
Tudo que nós somos é por causa dele. Sem ele nós nada podemos fazer. Nada, nada. Quem era você antes de Jesus? Quem é você sem Jesus? Se tirar Jesus da sua vida, sobra o quê? Diga nada, porque não sobra nada não. Você sem essa palavra aqui, eu sem essa palavra, eu não sou nada. Eu sei de onde Jesus me tirou. E você sabe de onde Jesus te tirou. E por que não engrandecê-lo, agradecê-lo, lavar os seus pés com as nossas lágrimas? Olha que interessante. Que rendição, que adoração. Porque quem foi muito perdoado, muito ama. Fica de pé. Oh, Senhor, o nosso coração arde por você. Pela sua palavra, pelo seu reino, pela sua vinda, por quem você é. Ah, Senhor, nós queremos nos apresentar diante de você naquele dia. E você dizer, filho amado, eu te conheço. Sabe, eu fico pensando se quando eu chegar no céu, eu vou olhar, né, e procurar primeiro Adão, né, que a gente ter uma conversa com ele. Mas nós vamos reconhecer o Senhor. Nós vamos adorá-lo e nos prostrar e adorá-lo eternamente. Porque se você acha que 10 ou 30 minutos de louvor demora porque você não tem essa sensibilidade de levantar as suas mãos, saiba que você vai adorá-lo eternamente. Mas, queridos, mais do que conhecer ao Senhor, eu quero ser reconhecida por Ele. Eu quero ouvir dele, servo bom e fiel. Acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Ah, Senhor, nós nos rendemos diante de você. Eu queria de verdade que você só fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor. Se derrama diante dele. Ele é digno. Ele é digno do seu louvor, do seu tempo, da sua adoração. Não se preocupa, nós temos alguns minutos. Nós não vamos passar do tempo não. Não precisa olhar seu celular. Não precisa tirar foto. Nós temos pessoas para tirar foto aqui. Só se rende. Se prostra diante daquele que te amou primeiro, daquele que se entregou. Se conecta no Espírito, porque os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Ah, Senhor, nós queremos nos render diante de você, da sua majestade. E dizer que você é santo. Santo é o Senhor. Nós queremos declarar o seu senhorio sobre a nossa vida. Seja o centro de tudo. Seja o centro. Nós te entregamos a nossa vida todos os dias. Seja exaltado no nosso proceder, no nosso falar. Nós te entregamos a nossa vida todos os dias. Porque foi para o louvor da sua glória que nós estamos aqui. Foi para isso que nós nascemos. Para te adorar. Para exaltar o seu nome. Jesus, meu prazer.
está em ti, Senhor. O nosso prazer está em você. onde flui o Não existe nada nessa terra, nesse mundo, que nos dê maior prazer do que estar na sua presença. em espírito, Nós te adoramos, Senhor. em verdade. O nosso Te coração adoramos. queima por você. Nós queremos estar quentes e aquecidos com o seu Espírito. Nós te amamos, Senhor. Nós não somos ninguém sem você. Te adoramos ao Rei, Você é o Rei dos Reis, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Senhor. maravilhoso, Te conselheiro, Deus forte, entregamos Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós ansiamos a sua volta. dos reis. Nós queremos te ver assim como você é. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Nós te amamos, Senhor. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agora o instrumental vai continuar tocando. O louvor te ajudou a se conectar, mas você tem palavras de amor para o Senhor. Você tem uma canção nova no seu coração para Ele. Canta em outras línguas, entoie hinos. Diga que Ele é santo. Diga que o ama. Que Ele é tudo que você tem. Ele é tudo de mais precioso. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Quem foi muito perdoado, muito ama. Oh, Senhor, obrigada por tão grande amor. Obrigada por tão grande amor. Você nos amou primeiro. Oh, nós nascemos para o louvor da sua glória. O louvor da sua glória, o louvor da sua glória. Oh, xarabaranarabras. Oh, Kiana yarabraço che, yarabraço nanaye. Oh, rabaranaranaye. Yanoe sanchayera. Você é tudo que precisamos.
porque nada mais satisfaz a nossa alma. Você é quem preenche tudo em todos. Oh, te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Você é digno da nossa adoração, da nossa vida. Nós derramamos aos seus pés a nossa adoração. Lavamos os seus pés com as nossas lágrimas. Porque quem é muito perdoado, muito ama. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Receba a nossa adoração, receba a nossa entrega. Nós somos totalmente dependentes de você. Obrigada, Senhor, por uma noite de paz. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Obrigado pela palavra que foi semeada. Eu declaro que ela não voltará vazia. É impossível ter um encontro com a sua palavra, que é o verbo que se fez carne. É impossível sair da mesma forma diante da sua palavra. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Obrigada por sua atenção. Eu oro para que, de fato, nós possamos estar aquecidos na adoração. Amém?